Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal VS Consultoria. Pessoal, hoje eu vou ensinar como você deve enviar a defesa da autuação contra multa de trânsito ou a defesa prévia. Nos dois casos, estamos falando da sua primeira defesa contra a imposição de uma multa de trânsito. Este documento que aparece na sua tela é a primeira cartinha que você recebe na sua casa, a primeira notificação. O nome técnico deste documento é notificação de autuação por infração à legislação de trânsito. Eu sempre recomendo, por achar de suma importância, que você peça esse documento. Mesmo que você não o tenha recebido no ato da autuação pelo agente da autoridade de trânsito, você pode requerê-lo na sua defesa prévia. A exemplo, eu te mostro uma defesa prévia para que você tome conhecimento. Vamos verificar apenas como forma exemplificativa um modelo que eu tenho aqui salvo no meu computador. Inclusive, esse modelo faz parte do meu acervo de defesa de trânsito, só para te mostrar uma defesa prévia. A defesa prévia, ela tem aqui o endereçamento correto. Neste caso, a defesa prévia foi endereçada ao diretor-geral do Departamento de Edificações de Estrada de Rodais do Estado de Minas Gerais. Se estivéssemos no Estado de São Paulo, seria equivalente ao DER, e esses são os dados de uma defesa prévia: a qualificação do recorrente, do condutor, o termo correto, apresentar o que? Defesa da autuação. Aqui embaixo você vai colocar o fulcro e segue com as informações dos dados apresentados. Você coloca por que não cometeu essa infração, a fundamentação jurídica, fazendo todo um cotejo com a legislação atual, bem como alegando as irregularidades do auto de infração, que é este documento que eu acabei de te mostrar. Você deve demonstrar as irregularidades exatamente para que a autoridade de trânsito possa arquivar o auto de infração e julgar o seu registro insubsistente. Veja que nós falamos aqui de aparelhos utilizados e aqui nós colocamos a parte do direito, né? O embasamento legal que consta na legislação de trânsito aplicado à espécie. E por último, nós vamos fazer os pedidos. Então, neste campo dos pedidos na defesa prévia, nós vamos requerer tudo que nós temos direito. Requerer, por exemplo, o efeito suspensivo, a anulação, né? Pedir provas, pedir documentação, anexar todas essas provas na defesa, assinar bonitinho e enviar para a autoridade de trânsito competente. Você pode requerer a microfilmagem da autuação, pois se você foi autuado, um policial, um guarda municipal ou um agente municipal de trânsito, ou um agente do Detran, do DER, um policial rodoviário federal, PRF, ou um agente, no caso do Estado de São Paulo, da CET, que é o DSV. É importante que você peça esse documento porque é nele que consta as informações principais, tais como o órgão autuador, a placa do seu veículo, a fim de que você verifique se de fato o agente pré-notou o seu emplacamento correto, porque pode ser que ele faça a anotação de forma errônea e quando o outro funcionário transcreva para a notificação, ele verifique este erro e tente arrumar, fazendo o quê? A pesquisa do veículo por comparação de placa, de cor, modelo, enfim, pode ser que neste momento aconteça um erro da administração pública. Daí a importância de você ter conhecimento do inteiro teor deste documento, que é o talão, o auto de autuação elaborado pelo agente da autoridade de trânsito. No calor do momento, pode ser que ele cometa um equívoco e este equívoco irá te beneficiar, irá te inocentar de uma imputação do cometimento de uma infração de trânsito. Veja que nesse documento tem todos os campos de preenchimento obrigatório no que se refere à identificação do veículo. Como eu ia dizendo, a placa, aqui tem a espécie, se é um veículo de passageiro, carga, se é mista, se é um veículo de competição, de tração especial ou de coleção, e aqui nós temos as marcas do veículo. Veja aqui a identificação completa de todas as marcas do veículo. É de suma importância que você verifique se foi
marcado corretamente a marca do seu veículo, bem como a identificação do condutor proprietário, nome do condutor proprietário, o número de registro da sua CNH e a categoria, o estado de emissão da sua CNH, do seu documento de habilitação, bem como o número do CPF. Esses dados são de suma importância porque caso haja alguma discrepância desses dados pré-notada pelo agente, você pode pedir a nulidade desta autuação. Os embasamentos para isto encontram-se no Código de Trânsito Brasileiro, conhecida também como Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Especificamente neste caso, é ideal que você confira a redação do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata do julgamento das autuações e penalidade. No caput do artigo, na cabeça do artigo, diz o seguinte: a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste código e dentro de sua circunscrição, ou seja, dentro da área de atuação dessa autoridade, essa autoridade julgará a consistência do auto de infração, que é este documento aqui, ó. O auto de infração é este documento. Então, a autoridade competente, a autoridade de trânsito, ela julgará a consistência desse documento que fora elaborado, que fora preenchido pelo agente da autoridade de trânsito. Pode ser um policial militar, pode ser um policial rodoviário federal, pode ser um funcionário do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, pode ser um funcionário do órgão municipal de trânsito aí da tua cidade, ou pode ser um agente do Detran, apenas como forma exemplificativa. Então, esta autoridade ele vai julgar a consistência desse auto de infração elaborada pelo seu agente e aplicará a penalidade cabível. Ele vai ver se o agente fez corretamente o seu serviço e aí sim ele aplicará a autoridade cabível. Agora preste atenção aqui. Feito essa análise, o auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente nessa análise feita pela autoridade de trânsito. Quando considerado inconsistente ou irregular. A autoridade de trânsito, ao fazer essa análise, verificou-se que tratava de um veículo Ford. Entretanto, o agente da autoridade de trânsito, grafou como sendo um veículo da marca Fiat. Aqui nós encontramos uma inconsistência, uma irregularidade. O auto de infração deve ser arquivado e o seu registro julgado insubsistente. Igualmente, deve-se analisar o local do cometimento da infração, a identificação do local, a data, a hora do cometimento da infração. Tudo isso deve ser analisado se o agente da autoridade de trânsito grafou de forma corretamente aqui no auto de infração. O local do cometimento da infração é bom que se esclareça que não se resume ao logradouro. Ele se estende como o município, o estado da federação, o código do município e o número, se era de frente ou era oposto, a data e a hora devidamente grafada pelo agente da autoridade de trânsito. Aqui na sequência nós temos a tipificação da infração, que nada mais é uma tabela de código que identifica cada infração prevista na legislação brasileira. Essa tabela ela é disponibilizada pelo CONTRAN e é ideal que você verifique essa tabela quando dá notificação de uma infração de trânsito. Evidentemente que o espaço aqui não comporta todas as tipificações, todos os códigos constantes na tabela de infrações. Neste caso, o agente da autoridade de trânsito obrigatoriamente deve verificar a tabela e grafar neste outro campo, no campo 5.2, outras infrações. Quais outras infrações? Todas aquelas infrações que não constar aqui na tabela de tipificação de infração, ele deve escrever aqui o código condizente com a identificação da
infração. Bem como se foi utilizado algum equipamento ou instrumento de aferição, de medição, ele deve identificar este equipamento neste campo, no campo 5.3, se teve alguma medição realizada, ele deve fazer constar, como é o caso do bafômetro, ele deve constar aqui no campo 5.4 a medição realizada, bem como o limite regulamentador, se for de velocidade, se for do bafômetro, no caso do bafômetro ele deve contar o limite lá, bem como o valor considerado. Igualmente, utilizo sempre esses dois exemplos, para velocidade e para o bafômetro. E colocar aqui as suas observações. A observação é do agente da autoridade de trânsito. É igualmente importante você verificar essas observações, porque ele pode constar uma informação que você consiga facilmente contestá-la, bem como algum procedimento que ele tenha adotado, tais como o recolhimento ou a remoção ou a apreensão do seu veículo. Essas informações devem ser igualmente analisada, deve-se fazer um cotejo de todas essas informações a fim de que você possa apresentar a sua defesa prévia. Pessoal, desculpa atrapalhar o vídeo aqui, entrei no meio do vídeo para te apresentar o meu acervo de modelos de defesas e recursos de trânsito. São defesas contra multas, contra a instauração do processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como contra o processo administrativo de cassação da CNH. Todos esses modelos estão em formato Word, portanto editável. Você vai adquirir esses modelos e assim que eu receber a confirmação da sua compra, eu vou te enviar um link por e-mail e você terá acesso aqui no Dropbox. Você pode utilizar quando e da onde estiver. O acesso é vitalício e para cá só vem modelos que já foram utilizados em casos reais e que obtivemos sucesso. Se o modelo elaborado não foi exitoso, ou seja, não conseguimos zerar a multa, nós não colocamos no nosso acervo. Os que estão aqui foram selecionados, ok? São dezenas e você pode ter acesso sempre que quiser, estará sempre à disposição de vocês. O link para aquisição desse material está na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, continue com as explicações. Estas foram as informações de hoje. Um forte abraço para vocês. Fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.